Salve, salve galera, beleza? Tudo na paz com todo mundo? Se liga, o papo de agora é o terror, moçada, das avaliações em geografia, tá certo? Geografia física. Então, se liga e vem! Fala galera, olha só. Cara, toda vez que a gente bate um papo sobre geografia física, a galera logo fica desesperada. Termos técnicos, tem muito detalhe, como eu vou lembrar disso? Calma, se liga. Olha só. Geografia física, moçada, sobretudo geologia e geomorfologia, precisam ser avaliados primeiro a partir de um elemento, tá? Vai predominar nas questões, nas avaliações, o que, moçada? Geografia física do Brasil. Beleza? E aí alguns pontos são importantes. Na geologia, o que você não pode esquecer, tá? A estrutura geológica que predomina, as estruturas geológicas que predominam no Brasil, né? As bacias sedimentares, 64%, e os escudos cristalinos, 36%. A formação predominantemente antiga, ou seja, não há dobramentos modernos no Brasil, o que não significa que não há terrenos recentes da era Cenozoica. Temos sim na região amazônica e em outros lugares do país, tá certo? Não se esqueçam que o Brasil sofre influência de vários agentes endógenos, né? No Brasil tem sismo, ou seja, tem terremoto, tá certo? Moçada de baixa intensidade, mas tem. No Brasil tem influência do vulcanismo, lembra da Terra Roxa, né, dos planaltos basálticos, tá certo? No Brasil nós temos influência do tectonismo, principalmente na formação das cadeias orogenéticas que formam aquele complexo de serras que sai lá do sudeste até, moçada, o sul do país, tá certo? Então, nesses casos, as montanhas velhas, as serras, da formação orogenética são chamadas de montanhas antigas, beleza? Ou dobramentos antigos, tá? Mas, lembrando que o Brasil também tem terreno recente, isso é importante que você caracterize, tá? Uma região que sofre com um fortíssimo processo erosivo, e aí você vai precisar lembrar de alguns elementos importantes, tá? A associação, formação geológica brasileira e economia. Né? Se a gente tem escudo cristalino, a grande quantidade, por exemplo, de metais que são explorados, né? Minério de ferro, minério manganês, minério de cobre, etc, etc, são explorados no Brasil, bauxita e afins, tá certo? Não se esqueçam que nas bacias sedimentares nós temos o que, moçada? A exploração de combustíveis fósseis, mas aí vale sempre ressaltar, esse é um ponto super importante da nossa análise, tá? O Brasil não tem potencial energívoro de combustíveis fósseis tão abundante, exceto o petróleo. Tá? A gente tem hoje o Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta, sobretudo ali na região da bacia de Campos, né, no sudeste brasileiro, tá? Mas o nosso petróleo majoritariamente não é um petróleo de qualidade, tá certo? Apesar de no pré-sal a gente tem petróleo de muito boa qualidade, tá certo? E aí a gente vai lembrar da questão estrutural brasileira, né? A falta de refinarias, aquela onda toda, tá? Lembrando que o Brasil é dependente, moçada, de carvão, tá certo? Então o Brasil importa quase todo o carvão, apesar da gente ter produção também aqui, tá certo? E também não se esqueçam que alguns elementos, como por exemplo a questão do urânio, apesar da gente ter jazidas de urânio no Brasil, o Brasil também tem dificuldade de promover o enriquecimento desse elemento, tá certo? Então lembre-se que do ponto de vista geológico, a prova sempre avaliará as potencialidades brasileiras. Em relação à geomorfologia, não se esqueçam primeiro da classificação do relevo brasileiro, né? Principalmente a classificação do Jurandir Ross, né? 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, que é a última classificação. É possível que haja aí uma comparação com a classificação do Haroldo de Azevedo e com a classificação do Absaber, né? Do Aziz Absaber, tá? Outro ponto importante, lembrem dos conceitos: planalto, erosão maior do que sedimentação. Planície, sedimentação maior do que a erosão, né? Não se esqueçam, por exemplo, que uma depressão é uma região que está entre duas
ou duas formações geomorfológicas, né, que predominam o processo de erosão. Cadeias montanhosas, uma região ondulada de elevada altimetria, tá? Então, esses pontos são importantes. E para finalizar, uma coisa que eu precisava, preciso sempre macetar na cabecinha de vocês, tá? Fenômenos que estão relacionados ao desgaste ou à transformação dos terrenos, tá? Não se esqueçam, por exemplo, do intemperismo, né, processo de desagregação mecânica da rocha, intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico. Não se esqueçam dos processos erosivos, né? E quando a gente fala de processos erosivos, a erosão causada pela água, a erosão causada pelo sol, pela chuva, pelo gelo, mas sobretudo a erosão provocada pelo homem. E aí dentro desse cenário cai muito em prova assoreamento, né, que é a erosão para dentro do rio, cai muito em prova fenômenos como a arenização, a desertificação e a salinização. O Brasil tem pra caramba os três, tá? A arenização, processo de acúmulo de sedimentos, não, de uma região com elevado processo de sedimentação, e esse solo acaba soterrando a parte mais nutritiva, se assim podemos dizer, do solo, ou seja, causando esterilidade, mas não há mudança climática. Lembrando que a desertificação, você tem também elevado processo de sedimentação, perda de umidade, desagregação forte do solo e, consequentemente, mudança climática, tá? E a salinização é a deposição de sais minerais no leito dos rios intermitentes, que ocorrem justamente, rios temporários, né? Que ocorrem fundamentalmente onde? Na região nordeste do país, né? E aí você tem, em função do processo de insolação, você tem a desidratação e, consequentemente, a formação de rachaduras no solo, tá certo? Lembrem-se, sempre nós temos em prova as erosões de grande porte, tá? Que são chamadas de vossorocas, e também os projetos de contenção dessas erosões, tá certo? Então esses são temas muito importantes, lembrando, tá? A geografia, ela segue muito um padrão lógico, tá certo? Então dá uma olhadinha no mapa, moçada, de relevo, no mapa de estrutura geológica e geomorfológica brasileira, é sempre um ponto que vai garantir a vocês a resolução de boas questões em avaliações, tá certo? Mais uma vez, a associação, questão social, questão econômica com relevo e a formação geológica do Brasil, esses são pontos essenciais. Pode crer? Então é isso, galera. Valeu! Fui!